Quem diria, hein? O bom e velho Monk, aquela criatura clássica do Tibia, está de volta aos holofotes. Sim, aquele mesmo Monk que, no passado, era usado por magos para bloquear hunts e servia de sparring para knights e paladins nos treinos, mas que acabou caindo no esquecimento com a evolução do game. Um verdadeiro ícone dos tempos antigos, agora retornando de uma forma completamente diferente. Desta vez, ele não está aqui apenas para apanhar. Ele não será só uma criatura, será uma vocação jogável. Calma, galera. É brincadeira, pessoal. Eu sei que o novo monge não tem absolutamente nada a ver com o Monk das antigas. Mas convenhamos, ao ver o anúncio, muita gente deve ter feito essa conexão. No entanto, as semelhanças terminam no nome. Enquanto o Monk clássico tinha aquele visual franciscano e um ar de religioso recluso, o novo monge está mais para um mestre das artes marciais, um guerreiro disciplinado no melhor estilo Shaolin. Tenho certeza de que você já ouviu falar sobre todos os aspectos mecânicos e técnicos da nova vocação. Afinal, outros criadores tibianos já destrincharam cada detalhe. Mas o que me interessa aqui é algo que poucos ou que ninguém abordou. Onde essa vocação se encaixa dentro da lore do game? Porque, ao contrário do que pode parecer, ela não surgiu do nada. O update passado já preparava o terreno para sua chegada, e agora vemos as consequências disso. O primeiro representante da raça associada a essa vocação já está entre nós, Lai, que busca por um dos seus, desaparecido na cidadela demoníaca de Azilon. E é exatamente essa história que vamos explorar agora. Mas antes de mergulharmos no assunto, já deixa o like para fortalecer, inscreva-se e, se puder, considere se tornar membro do canal. E se você precisa de Tibia Coins com segurança e preço justo, o lugar certo é o Moedas. Usando o link na descrição, você ainda dá aquela moral pro canal. Ah, e se você curte Tibia, mas já está meio enjoado do global, se liga nas minhas recomendações. E se o Tibia tivesse seguido outro rumo após a versão 7.6? No Carunia, isso não é imaginação, é realidade. A jogabilidade clássica que você ama, mas com novas expansões no continente, mantendo o estilo retrô. Explore cidades atuais com arquitetura antiga. Enfrente o Leviatã, um novo boss de invasão, e descubra outfits redesenhadas. Viva quests lendárias sobre deuses tibianos e relíquias icônicas do passado, como os itens mais cobiçados da história do jogo. E para facilitar sua jornada, o site tem wiki integrada. Entre agora e reviva a nostalgia com novidades. Mano, esse servidor aqui vai ser pipoco do trovão, meu amigo. Não tem como não. Olha o tanto de conteúdo, coisa custom. Velho, vai ser coisa de louco. Então se prepara. Ó, eu sou o rei do Tibia, beleza? E agora eu vou ser o rei do Magic Hat, mano. Quem não aguentar pode pular fora aí, tá? Que a gente vai chegar com a tropa dos esqueletinhos 2.0. Tamo junto. Asteria OT, um servidor alternativo de versão 13.32 totalmente customizado e diferente de tudo que você já viu até hoje. O servidor é de PVP híbrido e conta com uma lore própria fantástica, cheia de mistérios a serem descobertos, além de magias otimizadas, passes de batalhas com recompensas exclusivas, teleportes para bosses e hunts, eventos dinâmicos que unem a comunidade e uma staff sempre presente auxiliando os jogadores e punindo botters e infratores. Na Academia de Edron, o alto vidente arcano Fernlor detectou uma anomalia mágica em Azlon, uma ilha remota e há muito esquecida. A energia emanada era de uma origem desconhecida, algo muito além do que se poderia conceber. Sendo mais um estudioso do que um aventureiro, Fernlor recorre a aventureiros dispostos a investigar essa perturbação. Ele revela ter estabelecido uma conexão de teleporte com a ilha, e nos convida a explorar o local, confiando em nossas habilidades para desvendar esse mistério. Eu sou o Alto Vidente da Academia Arcana. Preciso da sua ajuda em uma missão para investigar uma anomalia que descobri.
Eu examino constantemente o éter mágico em busca de qualquer vestígio de anomalias. Normalmente, minhas descobertas são apenas de importância acadêmica, mas recentemente tropecei em picos muito além da escala normal e usual. Encontrei uma perturbação recente em alguma ilha remota e desconhecida bem longe no leste. Essa perturbação tem que ser investigada. Mas não sou um aventureiro e mantenho minha posição de prestígio na academia não para correr riscos. É aqui que você entra em cena. Preciso de alguém com suas habilidades para descobrir o que está acontecendo lá. Aceitando o desafio e chegando em Azilon, somos recebidos por um ambiente sombrio e opressor. Uma névoa espessa cobre a ilha e criaturas demoníacas espreitam a cada passo. No meio desse caos, encontramos Lai. Ele nos cumprimenta, mas seu olhar denuncia um fardo pesado. Vindo de terras distantes, Lai revela sua missão: encontrar um homem que um dia foi um grande pensador de seu povo, mas que agora serve a um príncipe demoníaco desprezível, chamado Arbaziloth. Eu sou Lai, um viajante de terras distantes. Vim aqui em nome do meu povo, para rastrear um de nós, que perdeu o caminho. Este homem era um dos meus. Uma vez uma das nossas maiores mentes, sua resposta aos problemas que estamos enfrentando, o levou a um caminho errado e tortuoso. Ele já havia feito coisas que seriam impensáveis para ele no passado. No entanto, apenas recentemente ele deu um passo ainda mais longe e se aliou a um príncipe demônio desprezível. Lai nos explica que a névoa letal que cobre a região está impregnada de corrupção demoníaca, um perigo que ameaça todos que ousam atravessá-la. Para resistir aos seus efeitos, é necessário um ritual de proteção, e para isso, ele precisa que coletemos 100 Demonic Essences, fragmentos de energia demoníaca extraído das criaturas que assolam a área. Você tem que reunir as essências dos demônios caídos. Eu posso usá-las para afastar a névoa letal e até mesmo fornecer a você algum tipo de proteção contra seus efeitos persistentes. Cada essência coletada é um fragmento do poder sombrio que tenta nos consumir, mas também um passo a mais em direção à resistência contra a névoa. Concluindo a missão, nossa resistência à corrupção demoníaca começará a crescer. Ao falar novamente com Lai, ele acrescenta: Você reuniu as essências principais. Quanto mais essências você reunir, mais resistente você se tornará contra a corrupção demoníaca. Você deve ser capaz de lidar com as essências sozinho, sem a necessidade de entregá-las a mim. Mas vamos falar sobre o próximo passo da nossa missão. Após fortalecer nossa resistência contra a corrupção demoníaca, Lai informa que estamos preparados para avançar entrando nas profundezas de Azilon. Mas para isso será necessário ativar os cristais antigos de proteção, localizado nas torres de fortificações. Agora você está preparado para entrar nas profundezas de Azilon. No entanto, você terá que ativar os cristais antigos nas torres das fortificações. Comece na torre noroeste e ative as outras, antes que o cristal noroeste fique sem energia. O objetivo dessa missão é reativar a antiga defesa da fortaleza contra a névoa venenosa. Para isso, devemos ativar 4 cristais, um em cada extremidade da fortaleza. O primeiro passo é acionar o cristal da torre noroeste. Em seguida, seguir para o sudoeste, sudeste e nordeste, garantindo que a energia dos cristais se mantenha estável. Assim que o último cristal é ativado, a missão será concluída. De volta a Lai, relatamos o nosso sucesso e ele nos responde: Você ativou os cristais de proteção e as névoas venenosas estão recuando. Enquanto você estava ocupado lutando contra as abominações que vagam por este lugar, deixei minha consciência vagar pelas profundezas. Para minha surpresa, senti uma alma imaculada, em grande desespero. Por favor, investigue uma presença estranha no primeiro nível inferior de Azilon. Alguém lá precisa de ajuda. Ao se aprofundarmos no primeiro nível inferior de Azilon, encontraremos um teleporte oculto nas ruínas da Sudeste. Ao atravessá-lo, nos deparamos com uma cela onde um homem aguarda impacientemente. Não perca tempo! Tire-me daqui! Conversando com Ortélio, ele nos revela que foi capturado pelos demônios e forçado a trabalhar para eles.
A única maneira de libertá-lo é abrir a porta da cela, mas o carcereiro que possui a chave pode estar em qualquer lugar. Por sorte, ele conhece um método alternativo. O diretor, com a chave das celas, pode estar em qualquer lugar. No entanto, uma vez ele a perdeu e usou o dedo de um daqueles demônios pré-históricos para abri-la. Para libertar o Ortélio, precisamos encontrar um dedo de demônio mumificado, que pode ser obtido das criaturas da área. Cada tentativa de usar o dedo na fechadura pode ser bem sucedida ou fracassar, resultando na destruição do item. No entanto, após várias tentativas conseguimos abrir a cela. Vamos sair daqui e ir embora. Após libertarmos Ortélio e retornarmos à superfície, Lai nos surpreende. Já tivemos uma breve conversa, mas ainda há muito que ele pode nos ensinar sobre o que aprendeu sobre seus cruéis captores. Enquanto isso, com as névoas vis recuando, consegui me sincronizar com as ressonâncias do passado deste castelo e aprender mais sobre este lugar. Estou disposto a compartilhar uma visão do que aprendi até agora. Se você se sentir disposto e pronto, agora lhe concederei essa visão do passado. Ao aceitar o convite, seremos transportados para uma sala repleta de cristais, onde uma entidade espectral aguarda para nos revelar a verdade sobre esse lugar. Saudações, visitante. O lugar que você está visitando não é nada além de um eco do passado. Este lugar e eu somos apenas visões de uma área há muito perdida. Eu sou o que não está mais vivo. Uma mera memória armazenada nas paredes de nossa fortaleza caída. A última memória de uma raça outrora orgulhosa, exterminada em sua guerra contra os demônios. Uma vez fomos numerosos. Nós semeamos o mundo que os deuses nos confiaram para proteger. Nós nos tornamos seus campeões e guardiões em suas guerras contra o mal. Nós lutamos em nome dos deuses. Nós lutamos bravamente. Nós lutamos gloriosamente. No entanto, no final, falhamos. Nós éramos grandes soldados. Muitas batalhas foram vencidas por nossas legiões de madeira por proezas físicas, percepção mágica e as bênçãos dos deuses. No entanto, não estávamos preparados para a fúria dos inferniarcas. Os inferniarcas conseguiram queimar seus portais infernais em bolsos fracos da rocha, e de lá se infiltraram nas entranhas de nossa fortaleza enquanto lutávamos contra suas máquinas de cerco. Mesmo assim, poderíamos ter tido uma chance, mas não estávamos preparados para Hotrender. Ele era um inferniarca enorme, o mais selvagem e desprezível de todos. Onde ele andava, o chão estava contaminado e apodrecido. Seu toque secou nossa casca e nos fez desmoronar. Ele se tornou o flagelo de Azilon, nossa ruína. No final, nós o atraímos para uma caverna onde alguns dos nossos melhores se fundiram com pedra e terra. Suas raízes derrubaram a caverna sobre o demônio, esmagando seu corpo venenoso sob massas de rocha, encerrando sua existência. Mas o dano já estava feito. Nossas defesas foram violadas. As hordas de inferniarcas estavam por toda parte. Não saímos sem uma batalha gloriosa, levando inferniarcas conosco em massa. No final, eles nos derrubaram. Um por um, os defensores caíram. E, em algum momento, até mesmo o cacarejar vitorioso dos inferniarcas restantes cessou. E o silêncio caiu sobre Azilon, para ser esquecido pelo mundo pelo qual lutamos. Conhecendo a macabra história por trás deste lugar, retornamos a Lai pelo portal. Você teve uma visão do que não é mais. Eu também conheci a presença antiga e compartilho seu conhecimento. Por mais trágicas que sejam as coisas que aprendemos, temos ainda mais para continuar nossos esforços no presente. Com base nas informações de Ortélio, precisamos interromper as operações dos demônios aqui. A maneira mais eficaz que ele vê é interromper a força de trabalho deles, libertando seus escravos trolls. Encontre Ortélio em frente aos alojamentos dos escravos. A missão agora tem como objetivo enfraquecer as operações dos demônios, libertando seus escravos trolls e interrompendo seus planos.
Ortélio nos instrui a se deslocar até uma base de operação e alimentar os trolls escravizados que se encontram famintos, e em seguida, guiá-los até um portal de saída. Com isso, prejudicaremos as operações demoníacas e enfraqueceremos a energia que Ar-Basiloth está acumulando. Na prática, devemos ir até um dispenser de comida localizado no canto sudoeste da sala, onde encontraremos alguma comida de troll. Ao alimentar os trolls famintos, eles começarão a se deslocar para o portal de saída, mas o efeito é temporário, e eles eventualmente retornarão ao estado de trolls escravos famintos. Quando isso ocorrer, é necessário alimentá-los novamente para mantê-los no caminho até o portal de saída. Esse processo deve ser repetido até que 20 trolls alimentados atravessem o portal o mais rápido possível, pois cada segundo contas e os inferniarcas podem nos pegar a qualquer momento durante essa sabotagem. Uma vez que a tarefa seja concluída, com 20 trolls passando pelo portal de saída, devemos retornar a Lai. Você libertou trolls o suficiente para dar um golpe nos demônios. Sua próxima missão é impedir que Ar-Basiloth reúna ainda mais energia contaminada. Encontre Ortélio nas câmaras de extração e interrompa a operação deles lá também. Para a próxima missão, devemos descer até o andar -2 em Azelon e seguir para o portal ao nordeste da sala. O propósito dessa missão é impedir que o Power Collector acumule energia corrompida suficiente para fortalecer Ar-Basiloth. Para isso, é necessário eliminar os Charged Imps e impedir que o contador do Power Collector atinja 25. Assim, estaremos evitando que a energia demoníaca seja coletada e refinada, que poderia aumentar o poder de Ar-Basiloth. Após concluir a tarefa, com 25 Charged Imps mortos e o contador do Power Collector não alcançando 25, retornamos a lá e relatamos o sucesso da missão. Você matou os diabinhos, no entanto, para passar pelas proteções finais de Ar-Basiloth, você precisa se carregar com a energia arcaica roubada. Ortélio descobriu uma maneira de fazer isso. Encontre-o no lugar onde eles refinam a energia roubada para torná-la utilizável. Essa nova tarefa é simples e acontecerá no andar -2 de Azelon. O objetivo é pescar 25 esferas de energia na água, que servirão para nos carregar com energia arcaica roubada, que será necessária para atravessar as barreiras finais de Ar-Basiloth. Após pescar as 25 esferas de energia, retornamos a Lai. Você pescou a energia. Agora você é capaz de penetrar nas proteções dele. Agora vá até o covil de Ar-Basiloth e desafie o Príncipe Vil. Finalmente chegou o momento de enfrentar o Príncipe Vil, Ar-Basiloth. Para isso, será necessário descer até o nível -3 de Azelon e localizar o portal que leva ao seu covil. Ao atravessar o portal, uma cena impressionante se desenrola diante dos nossos olhos. Ar-Basiloth está em meio a um misterioso diálogo com um estranho esquisito. Parece que esta aliança chegou ao fim. Consegui o que vim buscar e estou indo embora agora. Minhas saudações e adeus. Escória traiçoeira. Ele já não tem mais utilidade de qualquer forma. Vamos recuar para o santuário. Quanto a vocês, intrusos, guardas. Os guardas de Ar-Basiloth não representam um grande desafio, mas explodem misteriosamente ao serem derrotados. Depois de presenciar essa conversa enigmática, devemos sair pelo portal à esquerda, onde encontraremos a alavanca que leva ao santuário para onde Ar-Basiloth fugiu. Derrotá-lo exige mais do que força bruta. O Príncipe Vil está protegido por 4 esferas de energia profana, e apenas um ritual invertido pode arrancá-las uma a uma. Para tornar Ar-Basiloth vulnerável, o time precisa agir no momento certo. De tempos em tempos, ele vociferará uma mensagem, fazendo com que chamas rosadas surjam na sala. Chamas essas que são fragmentos da própria energia que ele usou para se proteger. Esse é um instante decisivo. É necessário empurrá-lo para dentro dessas chamas, tornando-o parcialmente vulnerável para que possamos remover suas esferas de energia profana, com o auxílio de uma vara de pesca. O processo deve ser repetido 4 vezes até que todas as esferas sejam removidas,
deixando Arbazilov exposto à sua verdadeira derrota. Mas o perigo não vem apenas de Arbazilov. Overcharged Demons surgem como lacaios desesperados para protegê-lo, e se um deles perecer perto do Príncipe Vil, ele absorverá sua energia, recuperando parte de sua vida e prolongando a batalha. Dentro da câmara, junto com Arbazilov, também estará seu fiel forjador, o The Forge Master. Se o The Forge Master for poupado na batalha, intimidado ele oferecerá as armas de Arbazilov como pagamento por sua vida. Isso abrirá o portal ao norte, levando ao Doomforging, onde o verdadeiro poder do arsenal infernal pode ser reclamado. Caso o The Forge Master seja eliminado, apenas o portal ao sul estará disponível, levando de volta a segurança e encerrando a missão sem armas de Arbazilov. A missão se completa ao retornar a Lai e relatar a vitória. Em reconhecimento pelo feito histórico, ela lhe concederá o Fiend Slayer Outfit, um traje encontrado nas ruínas e carregado com a memória de batalhas antigas contra o mal, um símbolo da gratidão por ter enfrentado e derrotado o Príncipe Vil. Você matou o príncipe. Tenho pouco para recompensá-lo, mas pegue este conjunto de armadura que encontrei nas ruínas como um símbolo da minha gratidão. Que esta roupa lhe sirva bem. A queda de Arbazilov foi, sem dúvida, um feito crucial, mas não devemos nos enganar. Como revelado pela visão do passado, um mal ainda mais poderoso já esteve neste lugar. Dizem que foi enterrado, mas será mesmo? E se, na verdade, ele sobreviveu e ainda espreita nas sombras, à espera do momento certo para despertar? Além disso, aquele estranho misterioso não seria o mesmo que Lai mencionou no início? Teria ele realmente se desviado do seu caminho ou tudo fazia parte de um plano meticulosamente traçado? Ou talvez sua única lealdade seja a si mesmo, usando o príncipe demônio Arbazilov apenas como um meio para alcançar mais poder antes de desaparecer sem deixar rastros? Talvez essas respostas surjam no futuro do canal. Quem sabe? Agradeço a todos vocês que assistiram essa história até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!